Eu sou Levi Costa e vou falar sobre o assunto pautado e fundado no conhecimento. Uma criança cresce e aprende a pronunciar algumas poucas palavras. Nesse momento da vida, começam a surgir as primeiras de muitas dúvidas resultantes da curiosidade que é própria de um ser racional, o ser humano. O homem é capaz de pensar, avaliar e argumentar desde a sua mais tenra idade, em busca de respostas para as suas indagações, na tentativa de entender a natureza das coisas e o próprio sentido da vida. É certo que tudo parece um mistério, quando não se tem o devido conhecimento. Por isso, conhecer é desvendar, ou seja, é tirar a venda da ignorância e passar a enxergar com os olhos do entendimento. Portanto, não se trata de mistério, mas de ignorância mesmo. Então, para que a vida faça sentido e para que se possa interagir com ela com entendimento, se faz necessário compreender como a vida funciona, o porquê dela ser como é. Contudo, para que um processo racional aconteça, são necessários 3 estágios, a saber, começa na mente, passa pelo sentimento e, por fim, chega na vontade. Esse processo tem a ver com o intelecto, que é a racionalidade do processo mental, onde o sentimento é acionado conforme o entendimento daquilo que foi processado. Então, a vontade é ativada, levando à prática do querer pessoal. Assim, é pela atividade mental que podemos entender racionalmente a lógica de uma determinada questão, sendo gerado em nós um sentimento como consequência do entendimento alcançado. A partir daí, a nossa reação será o efeito automático em resposta ao nosso sentimento em relação à conclusão que chegamos daquela questão. Contudo, é a personalidade de cada indivíduo que fará toda a diferença quanto à resposta que dará aos seus sentimentos mediante ao ato racional do pensar. Porém, a maioria das pessoas vive iludida por um partidarismo exclusivista que não se permite ser e fazer diferente do que manda a regra do sistema dominante. São pessoas desprovidas de senso crítico e de pensamento próprio. Poucos são aqueles de mente aberta que buscam examinar e entender outras possibilidades, além das suas próprias, ou da organização à qual pertençam. Eu sei que é difícil sair da caverna onde se viveu por muitos anos e passar a pensar fora da caixa do sistema, de ver outras tantas realidades além das pessoais e costumeiras. Assim, quando um desperto se vê fora da matrix do sistema, daquilo que é imposto e controlado, ele fica cada vez mais consciente do abismo de diferença entre aquilo que se diz ser real e o que, de fato, é real. Todavia, a evolução pessoal só acontece com o ato do pensar, posto que o pensar leva ao entendimento, e este, por sua vez, leva ao conhecimento. E conhecimento é poder. Além do que, ninguém pode tirar de nós o poder do conhecimento, porque ele está em nossa mente. Portanto, trata-se da evolução do nosso entendimento, ou seja, a evolução da mente. Da minha parte, eu sou alguém que pensa e avalia as possibilidades existentes, sem que a minha mente esteja condicionada a pensar conforme os moldes deste ou daquele sistema em particular, mas segundo a lógica e a razão de ser de cada uma dessas possibilidades. Na verdade, a minha pretensão é apenas ter o devido conhecimento para que eu mesmo possa me situar na vida com pensamentos sadios e equilibrados, pautado e fundado no conhecimento adquirido. Então, se alguém me disser que eu já não sou o mesmo de antes, a razão disso é que eu sou um ser em evolução, por ser um ser pensante. Como bem disse o grande Albert Einstein, abre aspas, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Fecha aspas.
Por outro lado, eu não sou militante de causa alguma. Sou apenas um ser humano limitado e falível, que pode aprender coisas novas e mudar de ideia. Como bem disse Blaise Pascal, abre aspas, não me envergonhe de mudar de ideia, porque não me envergonho de pensar. Fecha aspas. Mas eu não posso mudar de ideia sem conhecer novas ideias. Portanto, quem pensa, muda. Assim, duvidar e mudar são prerrogativas de quem pensa. Portanto, lhe digo, ouse duvidar se és capaz de mudar. Agora, se o diferente incomoda, a razão disso é que existe o medo de mudar, medo de ir além daquilo que foi imposto. Portanto, busque para saber, saiba para mudar e mude para crescer. Isso pautado e fundado no conhecimento. É isso. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal.